A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 27, nos versículos de 1 a 21. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado, a altura será de 1,30 m. Então, se tu tá acompanhando, tu sabe que Moisés continua recebendo as palavras do Senhor, as palavras de Deus, conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. E agora, Deus está dizendo que tem que ser feito um altar. E aí a gente já tem que parar aqui no 1. Altar. Faça também o altar de madeira de acácia. Altar é lugar de sacrifício, é lugar de adoração, é lugar de entrega. É uma forma de tu te curvar, tu te inclinar, tu te prostrar, tu te humilhar na presença de Deus. É lugar para ofertar, para agradecer. Nós vimos homens de Deus erguendo altares e colunas em louvor e adoração a Deus. E eu falava para vocês, ó, levantou uma pedra, ungiu a pedra, fez uma coluna, ergueu um altar. Isso mostra que no nosso relacionamento com Deus, erguer um altar, fazer um altar de louvor, de adoração, é intimidade. Tu tem que passar tempo com Deus para levantar um altar. Muitas vezes tu vai te oferecer como sacrifício vivo nesse altar. Abraão ofereceu Isaque num altar. O Senhor Jesus se entregou por nós como sacrifício. Então, essa é a maior simbologia de um altar. Tu, através da adoração, do louvor, da rendição, tu te oferece como sacrifício. Tu renuncia, tu diz não, tu abre mão, tu coloca o que tu tem de mais precioso no altar. Então, seguindo o raciocínio de que Deus está se apresentando para o povo, que o povo está conhecendo o Deus que libertou eles do Egito, fazer um altar é mais um passo em direção a essa intimidade, a esse relacionamento, a essa conexão com Deus. Faça também o altar de madeira de acácia. Já temos falado sobre a madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros, a largura será de 2,20 metros e o altar será quadrado. A altura será de 1,30 metro. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Bom, chifre na Bíblia sempre significa poder, autoridade. 3. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos estes utensílios serão feitos de bronze. Então, olha que interessante. Quando são utensílios, né, nesse caso, são de bronze. Aí tu pensa, ouro, prata e bronze. Até nas Olimpíadas, Copa do Mundo, premiações, o número 1 é ouro, o número 2 é prata, o número 3 é bronze. Então, não é difícil de entender também. Quando se trata de Deus, de algo sagrado, algo que remete à santidade, à majestade, à glória de Deus, é de ouro. Quando há
uma ai, entre Deus e os homens é de prata, me fugiu a palavra. E quando é algo, ó, utensílio, ferramenta, vaso, é bronze. A humanidade é importante, bronze é um metal precioso, mas é incomparável ao ouro. Então, olha a simbologia. Olha a simbologia. Os utensílios serão feitos de bronze. Lembra quando Paulo diz que o vaso é de barro, mas o tesouro, o que tem dentro do vaso, é que é valioso? Nós somos de bronze. Nós somos de bronze. Nós somos ferramentas, utensílios. Nós estamos aqui para servir, para ser usado para a honra e glória de Deus. E o que vai ser de ouro é o Espírito Santo em nós. São os dons do Espírito Santo em nós. Quanto mais nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, mais ouro fino, nós teremos, nós seremos. O linho fino também aponta para os atos de justiça dos santos, para as orações dos santos, para o que a gente faz de bom. O linho fino. Então, tudo que é fino, refinado, purificado, santificado, limpo, lavado, aponta para a santidade de Deus. 4. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas, de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Então assim, ó, olha, eu já falei, tô me repetindo, né, porque é uma sequência. O tabernáculo era montado e desmontado. Então, todos os objetos tinham que ser transportados, levados daqui para ali, de lá para cá. E por isso, esta presença das argolas e das varas, dos varais, dos cabos de madeira para transportar. Porque o ser humano, as pessoas não podiam tocar, aquilo era santo, era sagrado, era consagrado ao Senhor. Assim como a gente não deve tocar na santidade de Deus. Essa é a ideia, não ferir a santidade de Deus. 9. Faça também o átrio do tabernáculo. Aí já vou parar. Átrio. Tu sabe o que é átrio? Não sei como tá na tua Bíblia. Átrio. Átrio é uma área fechada e descoberta, junto a uma habitação particular. O que seria isso? Um pátio. Um pátio. Então, área fechada e descoberta junto a uma habitação particular. Então, a gente aqui tem uma importante simbologia também. Então, ao redor de uma propriedade, de uma habitação particular. Então, o que acontece? Nós somos esta propriedade particular. Deus estava ensinando o povo que eles pertenciam ao Senhor, que eles eram propriedade peculiar, adquirida pelo Senhor. O Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue, que não há sangue mais precioso. Então, ele construiu um muro ao nosso redor. Os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guardam, e os guarda e os livra. Nós somos protegidos como uma cidade fortificada, fortalecida, murada,
fortificada, guardada, como um jardim fechado, guardado, cercado, protegido. Então, todas essas figuras indicam isso, átrio. Essa área fechada, guardada, protegida, selada, cercada. Tu entende? Nada nem ninguém nos arrebata da mão do Senhor. Nós somos ovelhas do aprisco. Nós somos ovelhas do pastoreio. Este muro, esta muralha, nos guarda, nos protege, nos livra do mal. Quando tu vai orar, tu tá entrando neste lugar fechado, neste lugar secreto, neste lugar reservado, nesta área VIP, que é a presença de Deus. O louvor é tu e Deus. Quando nós falamos santo, 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 é o coro dos anjos. Então, tu te conecta da terra com o céu com a terra. Então, é essa a simbologia, o significado, a interpretação deste átrio do tabernáculo, do que está ao redor. A oferta, a adoração, o sacrifício, a purificação, a lavagem, né? Tudo que era feito no átrio, no pátio, era para proporcionar, possibilitar, permitir que se chegasse diante de Deus, na presença de Deus. Porque sim, eu já expliquei para vocês, não eram os 2 milhões do povo que entravam, eram os sacerdotes e o sumo sacerdote, que era da tribo de Levi. Mas o que isso simboliza? O que isso mostra para nós? Quando eu estou orando, eu estou sendo limpa, lavada, santificada. Quando eu estou louvando, adorando, eu estou sendo purificada, santificada. Eu estou sendo elevada, transportada para a presença de Deus. Quando tu oferta, quando tu estás se preparando para oferecer algo para Deus, é este processo. Eles lavavam as mãos, eles lavavam os pés. O que o Senhor Jesus fez quando ele lavou os pés dos discípulos? São tantas figuras na Bíblia falando sobre isso. Mãos limpas, coração puro. A armadura em Efésios, que fala que a gente tem que proteger os nossos pés, né? Os calçados da paz. Então, tudo isso é para dizer que eu não posso chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Relaxadamente, suja, rasgada, toda errada. Não, eu amo a presença de Deus. Então, eu quero estar na presença de Deus. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Jesus me dá vestes novas, vestes brancas, vestes puras, limpas. Então, tudo isso era, vamos dizer assim, a antessala, que era o átrio, esse pátio, tá certo? Que era o quê? O lugar do encontro, da preparação, para ter acesso à presença de Deus. Vamos para o 9. Faça também o átrio do tabernáculo. Do lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Eu ainda não lembrei a palavra. Transição. Isso. Quando há uma transição, então, prata e ouro, né? Então, bronze, prata e ouro. Ouro, prata e bronze. Como se houvesse uma transição.
Pode ver, as vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para um lado da entrada terão 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada, haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. A porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. Olha o que eu falei da transição. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo o lado e 2 metros e 20 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando eu falo sobre essa transição, se eu penso na minha vida e naquele versículo de Provérbios, né, que a nossa vida vai sendo iluminada, vai sendo transformada. A luz vai brilhando mais e mais, como a luz da aurora, né? Até ser dia perfeito. Então é nesse sentido que eu quero falar do bronze para a prata, da prata para o ouro. Então, o ser humano progredindo, melhorando, evoluindo, se transformando. O ouro é Deus agindo em nós. Quanto mais do Espírito Santo, mais amor, mais alegria, mais paz, mais bondade, mais benignidade, mais paciência, mais domínio próprio, mais fé, mais mansidão, mais de Deus, mais do ouro, mais valiosos, né? É isso que eu quis falar aquela hora que eu não conseguia lembrar a palavra. Essa transição, esse crescimento, essa transformação. Olha os discípulos. Eles não sabiam muito bem quem era Jesus e nem o que eles iam fazer. Depois que Jesus morre, ressuscita, eles são cheios do Espírito Santo. Então, é o ouro, entende? É esse sentido que eu quis dizer. Esses metais, eles apontam para fases ou para transformações, para evoluções de cada um de nós na caminhada cristã. Tu vai renunciando, tu vai chegando à estatura, tu vai sendo cada vez mais de Deus, tu vai te entregando cada vez mais a Deus. Era isso que eu queria ter explicado com a palavra transição. 20. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. No outro vídeo, no outro capítulo, a gente viu sobre o candelabro, a importância dele não ter emendas, dele ser uma peça única, só, maciça, de ouro, assim, perfeito. Então, falamos que o candelabro de todas, né, de todos, assim, é o mais fácil de entender, porque ele é a luz, né? Ele ilumina. E o Senhor Jesus é a luz e nós somos chamados também a ser luz. E aqui fala do azeite puro de oliveira. A gente já estudou sobre a oliveira, a abundância, a prosperidade, a fartura,
o alimento, o sustento, a provisão, que representa a oliveira. Azeite puro de oliveira, quer dizer, tu tem que espremer, apertar a azeitona para que saia o azeite. E esse azeite tem que ser puro. E havia diferentes níveis de pureza. Assim como eu acabei de falar dos metais. Bronze é um metal importante, prata também, mas o ouro era superior. Então, havia níveis de pureza no azeite. E o que está sendo dito? Tu vai ter que trazer o azeite puro. Quando chega na presença de Deus, tu tem que estar puro e purificado, justo e justificado. E quem faz essa obra? Somos nós? Não, é o Espírito Santo em nós. É um coração que se arrepende, que confessa. É quem busca. Então, fala ali, ó, azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então, tu quer que a tua luz brilhe continuamente? Tu quer que a tua luz brilhe diante de Deus e dos homens? Tem que haver o quê? Pureza. E esse batido é que nem o ouro, vai ser refinado, tu vai ser provado. Tu vai passar por situações, por tentações, por aflições. 21. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Então, quando tu fala de azeite puro, quando tu fala de azeite, tu tem que lembrar de óleo. Quando tu fala de óleo, tu lembra de unção. O azeite era usado para iluminar. Lembra das virgens loucas e as virgens prudentes? Faltou azeite nas lâmpadas, né? E aí as loucas queriam pegar o azeite das prudentes e elas não deram. E aí as loucas saíram para comprar azeite. E o noivo chegou e elas ficaram do lado de fora. Então o que acontece? Tu tem que ter azeite na tua lâmpada, senão a tua lâmpada vai apagar. A tua luz não vai brilhar. E aqui fala que esta luz tem que brilhar continuamente, para que haja lâmpada acesa continuamente. Olha se não é forte isso. Tua luz tem que brilhar na tua casa, na tua família, na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, por onde quer que tu andar. Tu tem que estar cheio do azeite, tu tem que estar cheio do Espírito Santo, tu tem que estar cheio da unção. Que nunca falte unção sobre a tua cabeça. Que nunca falte o Espírito Santo para te aconselhar, para te orientar, para te ensinar, para ministrar, para testificar, para te alegrar. Tu não pode apagar o Espírito Santo. A luz tem que ficar continuamente acesa. O que mais se fazia com azeite, além de iluminar, de ungir, ele também curava feridas, machucados. Então, de novo, é uma figura do Espírito Santo. Quem é que nos cura? Quem é que faz com que as nossas feridas cicatrizem? É o Espírito Santo de Deus. E aí eu preciso falar para vocês sobre a tenda do encontro. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem. Então, eu falei que não era o povo que entrava ali, não eram os 2 milhões, eram os sacerdotes, era a tribo de Levi que tinha sido separada para servir, oficiar, ministrar ao Senhor. Então, Arão e seus filhos, isso era um sacerdócio perpétuo, vitalício,
passava de pai para filho. Então, o lugar do encontro, na tenda do encontro, fora do véu, porque o véu fazia a separação entre o santo dos santos e o santo lugar. Se tu der um Google, tu vai ver a imagem do tabernáculo, tu vai entender. Tem Bíblias que trazem também a imagem, né, o desenho, assim, a maquete do tabernáculo. Então este véu separava também, assim, a entrada do tabernáculo e o santo dos santos do santo lugar. Então, o que quer dizer isso? Que a tenda do encontro, o lugar do encontro, quando tu pode estar na presença de Deus e permanecer com Deus para sempre, de geração em geração.